Senhoras e senhores, eu saúdo a todos com a paz de Cristo. Eu vou responder a pergunta agora que vale US$ 1 milhão, né? É igual a pergunta lá do Luciano Huck. Povo na rua consegue derrubar ou impedir a posse de Lula no dia 1º de janeiro? Ele será diplomado, se não me engano, aí no dia 19 de dezembro, né? Mas diplomado, ele é diplomado lá pelo TSE, tranquilo. Isso aí é outra coisa. Isso aí o povo não participa. Participa ali autoridades, né? O presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes ali, o Lula ali, tal. O que eu quero falar é outra coisa. A diplomação é uma coisa. E as ruas, o povo na rua, é coisa diferente, não é isso? Então vamos lá. O Lula, eu estou falando, pessoal, o que aconteceu? Eu não estou aqui querendo discutir urna, nada não. Eu estou dentro dos fatos. Os fatos são esses, tá bom? Se você quer discutir urna, esses três, eu não vou entrar nesse mérito, tá bom? A hora que sair alguma coisa concreta, a gente discute. Eu vou falar o que está acontecendo nesse exato momento, que existe dezenas de milhares de caminhões lá na Praça dos Poderes, ali por perto, né, no quartel-general, existe dezenas de milhares de pessoas em frente a vários quartéis, inclusive lá no quartel-general, e está chegando mais gente. Prometeram aí um grande movimento no dia 15 de novembro, que é o dia da proclamação da República, né? Juntando tudo isso. Um pacote, caminhão, o povo, bandeira, exército, tal. Isso impede a posse do Lula? Sim ou não? E aí? Né? Nós já vimos aí em alguns países, e muitas vezes, isso aconteceu recente agora, né? O primeiro-ministro ele ficou 45 dias aí no cargo, pediu demissão. E isso acontece, né? O povo na rua derruba o presidente. Não tem jeito. Nós vimos aqui o que aconteceu com a Dilma, né? A Dilma, os caminhoneiros pararam, o Brasil inteiro, o impeachment sofreu através aí da Câmara, né? A Câmara votou, o Congresso, mas o povo é que estava pedindo. Parou. Se o povo não para as BRs, dificilmente o Congresso derrubava. Entenda, o governo, pessoal, precisa de duas coisas para se manter no poder. Uma, aprovação popular. A segunda é ele ter o centrão na mão dele. Aí ele faz a festa. Agora, mesmo ele estando com o centrão, mas se o povo for para a rua, derruba, porque o centrão é político. E o político que é político, ele tem que ouvir a voz das ruas, porque senão ele não consegue ganhar a próxima eleição. Porque esse povo faz da política profissão, né, pessoal? Eles ouvem a rua e ali eles caçam, né, o mandato ali do presidente, do governador, do prefeito, né? Mas enquanto o povo está tranquilo, está tudo bem, todo mundo ali se ajeitando, né? Mas o caso do Lula, ele não foi ainda empossado no cargo. Vejamos, a diferença de votos, né, de votos entre os dois adversários, Bolsonaro e Lula, foi cerca de 2 milhões e pouco aí de voto nas urnas, tá bom? Ah, doutor, eu não confio nas urnas. Pessoal, isso é com você. Eu estou falando aqui, eu não posso falar como advogado aquilo que eu não provo, né? A realidade é essa. O Lula teve 2 milhões e 100, eu acho, a mais do que o Bolsonaro, tá? Essa é a realidade de hoje, né? Segundo o TSE. E ponto final, tá? Se for provar alguma coisa diferente, eu falarei do mesmo jeito, sem problema. Mas atualmente é isso. Tá. Nós temos que imaginar que ficou meio a meio. Ó, meio a meio. Praticamente o Brasil, né? Metade vota em Lula, metade vota em Bolsonaro. Tá bom. Pessoal, veja bem, mesmo se tivesse empatado, né?
o Lula iria ganhar do mesmo jeito porque ele é mais velho, né? Quando empata, o mais velho assume. O que eu quero dizer é, pessoal, o povo escolheu o Lula, né? O Lula, né? Pelo menos está aí. O povo consegue impedir? Pessoal, veja bem, o povo está na rua, frente dos quartéis, inclusive aqui, numa cidade vizinha, porque na minha cidade não tem tiro de guerra, né? Fala lá o tiro de guerra. Mas a 20 quilômetros daqui tem tiro de guerra na cidade aqui. E o povo tá lá. Tá lá. Eu passei ontem lá e vi o pessoal lá, com barracas desde o dia 30. E estão em diversos quartéis aí, tiro de guerra, enfim, lá, parados lá, né? Então, pessoal, esses movimentos têm que crescer muito para poder impedir essa posse do presidente, né, do ex-atual, vai assumir, sei lá, o Lula, né? Tem que crescer muito. Os caminhoneiros quiseram repetir a dose de 2018, parando as BRs. Não deu certo. Não deu certo. Pararam ali 3 dias, eu acho. As multas do Alexandre de Moraes, que mandou aplicar, altíssimas, é impossível pagar. Uma multa de 100 mil hora, é impossível pagar. Ninguém paga isso. Como que vai pagar? O cara perde o caminhão. Aí o povo foi para frente dos quartéis. Então, pessoal, veja bem, para derrubar um governo, precisa de muita gente nas ruas, comércio fechar, parar a BR. É muito movimento para poder derrubar o governo. Não é com 200 pessoas frente do quartel, lá tem 500, é sem caminhão. Não é bem assim. A coisa é um pouco mais séria, né? Um pouco mais séria. Por quê? O governo tomando posse, os poderes se concentram com ele agora, né? A Marinha, o Exército, a Aeronáutica, né? Ministro da Defesa, ministro da Justiça, né? E aí a coisa começa a apertar. Isso não quer dizer que tira o poder do povo, não é isso que eu estou dizendo, né? Agora, até quando esse povo vai aguentar no meio da rua? Porque o judiciário, pessoal, pode fazer muita coisa. Um juiz, ele tem muito poder na mão, né? Esse que é o problema. Por quê? Olha só, o cara tá lá na frente dos quartéis, comendo, bebendo, tá bom. A única pessoa, pessoal, que pode quebrar o sigilo telefônico, bancário dele é o juiz. O deputado não pode, o presidente não pode, eu, como advogado, não posso. O juiz vai lá e fala assim: quebra o sigilo telefônico e bancário dele, daquele povo que está lá. Aí, bloqueia as contas. Hã? A empresa que está levando. Estou falando um exemplo, tá, pessoal? Eu não estou aqui falando que é para fazer isso. Eu estou falando um exemplo, tá bom? A empresa que está fornecendo, sei lá, comida, multa ela. Você entendeu? O juiz tem como fazer muita coisa. Aí o Pix que cairia na conta daquele cara, ó, bloqueia. O Alexandre de Moraes fez isso com aquele cara, né? O Alan dos Santos. Ele tinha um canal, né? Terça Livre, não é isso? O que o Alexandre fez? Mandou acabar com o canal dele, pediu a prisão dele, bloqueou a conta bancária dele e ele fugiu para os Estados Unidos. Coloca no Google aí, Alan dos Santos, Terça Livre. Coloca aí que você vai ver. Ele está morando nos Estados Unidos, né? O Zé Trovão aconteceu a mesma coisa. Aconteceu aquilo tudo com ele, ele foi, voltou, usa tornozeleira eletrônica hoje, ele foi eleito deputado, né? Mas você vê a força que tem um juiz, né? Ele manda quebrar sigilo telefônico, bancário, escuta telefônica. Eles fazem uma bagunça na vida do cara se ele quiser, né? Eu estou falando aqui, pessoal, um exemplo, porque como advogado eu sei como que a coisa funciona, tá? Mas, pessoal, veja bem, ele pode fazer isso com, sei lá, 10 pessoas, 10, 20 pessoas. Como que o juiz vai quebrar o sigilo de dezenas de milhares de pessoas? Eu estou dizendo, pessoal, movimentos grandes.
Eu não estou falando 200 pessoas. Eu não estou falando 150. Eu estou falando, pessoal, de encher 10 quarteirões. Aí sim, nesse momento, por exemplo, o Lula toma posse 1º de janeiro. Tomou posse. Ó, o povo enche lá a Avenida São Paulo, né? Avenida Paulista lá, sei lá, 10, 20 quadras. E o povo não sai de lá. Estou falando um exemplo. O povo não sai de lá. Como que o juiz vai decidir? Aí sim, os políticos que já estão fechando com o novo presidente, inclusive o Centrão, já começa a olhar o Lula meio que, opa, esse cara não é bem visto não, pela sociedade. Aí o Centrão começa a abandonar o Lula, né? Começa a abandonar ele. O povo tá lá na rua. Aí sim, veja bem, olha as duas coisas que eu falei: o povo na rua e a maioria. Se a maioria olhar a rua e ver que o movimento está grande, começa a abandonar o presidente, ou o governador, ou o prefeito, cargo executivo, né? E aí já começa a abandonar, aí sim. Aí esse movimento será apoiado pelo Centrão e o governo cai. Mas o governo tem que ter a desaprovação dessas duas coisas, né, pessoal? Povo e Congresso. Se ele tiver a aprovação, tudo bem. Mas não é movimento, repito, de 200 pessoas. Pode até fazer um movimento, muitas vezes, de domingo, enche as ruas e pá, domingo. Aí na segunda todo mundo vai trabalhar. Aí não vale, né, pessoal? Aí de domingo, sábado, domingo. Eu estou falando, pessoal, aconteceu em outros países aí, eu não vou falar porque não cabe aqui, as pessoas ficarem 4 semanas, 5 semanas nas ruas, né? Sei lá, o tempo que for necessário. É confronto com policiais, com a tropa, e aí começa que perder o controle. Aí o governo renuncia, fala: ó, eu não posso ficar aqui, porque o governo é o povo, e se o povo não quer que eu esteja aqui, eu tenho que sair. Eu tenho que sair. Mas isso, pessoal, é um grande movimento, né? Eu estou falando de muita gente. Eu estou falando de 10 quarteirões em várias capitais, né? Não é uma coisa organizada ali um dia, no outro dia acabou. Não. Tem que fazer um movimento muito grande. Então, o povo derruba o Lula, o povo derruba qualquer um. Não é só o Lula. O povo derruba o Bolsonaro, o povo derruba o Lula, o povo derruba vereador, o povo derruba deputado, o povo derruba senador. A nossa Constituição Federal fala que o poder emana do povo. Então o povo derruba quem ele quiser. No Brasil nós já tivemos, né, pessoal? Nós já tivemos aqui no Brasil, né? Nós tivemos no Brasil aqui já a Dilma, né? O Collor ele pediu, né? Ele pediu ali, mas ele ia ser derrubado pelo povo do mesmo jeito também, lá em 89, por ali, né? Mas 89, 90, por ali, foi o governo ali do Collor, salvo engano, que ia cair do mesmo jeito, o povo ia derrubar. Deixou o povo sem dinheiro, né, pessoal? É complicado, né? Mas eu tô falando isso dos mais velhos, aí sabem o que houve aí. Eu tô querendo dizer, meu irmão, que o poder do povo é grande. Nós estamos aqui há 1 mês e meio da posse do Lula, né? Esses movimentos estão ainda frente aos quartéis. Veja bem o que eu quero te dizer agora. Falta 1 mês e meio. Eu não sei, pessoal. Ó o tic-tac, ó. Ó o tic-tac, ó. Chegando 31 de dezembro, ó. Ó. Eu não sei se esse movimento ele vai ganhando força. Você tá me entendendo? Ganhando força. Eu não sei, né? Até 31 de dezembro. Não sei. Eu quero te dizer que o movimento que tem hoje é pequeno. Mesmo tendo 500 caminhões, é pequeno. Sabe por quê, pessoal? Porque as instituições estão trabalhando. As lojas estão abertas, as BR está tudo liberado para escoar alimentos, né? Então está tudo funcionando. Existe um povo parado frente ao quartel. E isso não derruba governo. Não derruba governo, né? 2018, você lembra o que aconteceu, né? Dezenas de quadras de todos os estados.
estou falando, pessoal, de muita força do povo para derrubar um governo, né? Não é um movimento ali de pessoas insatisfeitas e tal. Não é isso que derruba o governo. Se a coisa continuar do jeito que está hoje, o Lula vai tomar posse sem problema nenhum. O que eu quero dizer que eu estou falando isso hoje. Eu não estou falando amanhã, né? Amanhã pode ser que o povo vai todo mundo para a rua. É outra coisa. Eu estou falando que atualmente hoje, né? Dia 13, dia 13 do 11. Esse movimento ainda é muito pequeno, né? Então, esse mês e meio aí, esse povo tem que mesmo aí se movimentar, chamar mais pessoas para poder tentar derrubar aquilo que nem começou ainda, tá? Não estou incentivando nada, Deus me livre. Estou aqui como advogado te dizendo exatamente como funciona, né? Como funciona a coisa. Não é um carro de som ali e 200 pessoas que vai responder por 200 milhões de pessoas, né? Tem 200 milhões de pessoas. Aí, 200 pessoas vai decidir pela maioria? Não dá, né? Tem que fazer um movimento muito grande para derrubar o governo. Senão, no dia 1º, o Lula vai ser empossado sim no governo. Daí para frente eu não sei. Acho também, opinião minha, Marcelo, né, que essas manifestações estão sendo feitas na hora errada. Porque quem é o governo nosso é o Bolsonaro, até 31 de dezembro, não é isso? Aí eles estão fazendo movimento no governo do Bolsonaro, né? Eu, a meu ver, acho que a data está errada, né? Deveria o Lula assumir primeiro, para depois o povo for para a rua. Eles querem derrubar algo que ainda não assumiu. Isso é o meu ponto de vista, tá? Se você pensa diferente, não tem problema. Democracia é assim, eu penso de uma forma, você de outro, e as ideias diferentes vive tranquilamente. Não estou falando também para ninguém fazer movimento no dia 1º de janeiro, não é isso que eu estou falando, não, tá bom? Eu estou falando que está acontecendo na data errada, porque isso prejudica a economia do país. Prejudica a economia do país, fechar a BR. E aí, o Bolsonaro, depois de um discurso, pode falar assim: quando eu deixei a presidência, né, eu deixei com a aprovação, sei lá, de 80, 90 lá. Só que esse 1 mês e meio é muito tempo ainda. As pessoas têm que comer, a inflação sobe, né? A bolsa, o dólar. E aí o Bolsonaro pode deixar o governo com a economia ruim. E isso vai pegar nele, porque ele é o governo. E o povo não está entendendo isso, que vai prejudicar o próprio governo e prejudicar as próprias pessoas. A gasolina já subiu 4 vezes consecutivas, já passou de 5. E eu falei para você, lembra? Falei, depois do dia 30, você vai ver o petróleo que vai subir. Lembra que eu falei? Escreve aí se você lembra. Eu falei, os alimentos, o petróleo vai disparar. Olha aí quanto que está a gasolina. Já voltou a subir, né? O governo segurou ali, na época das eleições, segurou lá para ganhar a eleição e tal, mas foi, pessoal, estancou ali, mas, né? Agora tá aí, os preços estão tudo voltando aí. E aí, num discurso depois, futuramente, o Bolsonaro pode dizer, ó, eu deixei o governo, a economia estava indo bem, a minha aprovação estava boa. O próprio povo que apoia o atual presidente está meio que também atrapalhando isso, né? É a economia do próprio governo, que ele responde pela economia. Não é o Lula, não. Hoje o nosso presidente é o Bolsonaro, até 31 de dezembro, né, pessoal? Então, isso é uma opinião minha. Minha. Acho que estão fazendo um movimento com outro governo, não está colando muito, né? Mas, pessoal, respeito a opinião de você, tá bom, pessoal? Eu jamais aqui eu vou criticar você que é de esquerda, direita, ou você que pensa diferente, tá bom? Eu não vou fazer isso aqui. Mas a gente tem que aguardar aí, pessoal, esses movimentos, inclusive do dia 15 de novembro, dia da proclamação da República, que está vindo aí caravanas, ônibus, não sei o quê. Aí eu faço a pergunta a você. Essas caravanas,
esses ônibus que estão vindo de vários estados para Brasília, vão permanecer lá, essas famílias? Ou elas vão de manhã e voltam de tarde? Você entendeu o que eu quis dizer? Porque você ir no movimento de domingo, que ninguém trabalha, quase, né? Não estou falando que ninguém trabalha, que tem gente que trabalha de domingo também, né? Mas a maioria das pessoas não trabalha, né? De domingo. Eu vou lá, faço um movimento, visto a camisa do Brasil, papapá, de tarde eu pego e vou embora. No outro dia, o que eu quis dizer para ter um bom governo é ir e permanecer na rua, né? Permanecer lá. Eu sei que não é fácil, a pessoa tem que ter muito amor ao político e não sei o quê, né? Mas não é chuva, sol, não é fácil não, pessoal, não é fácil não, tá? Mas para derrubar um governo, a resposta sim. O povo na rua derruba qualquer político. Não é só o governo, né, pessoal? Derruba qualquer político, qualquer cargo. Se o povo não quer, não adianta, tá, pessoal? Vamos ver a proporção desses movimentos, monitorar de agora até o dia 31 para ver se eles vão crescer ou ficar como estão. Repito, se ficar do jeito que está, não vai ter jeito, tá bom? Lula vai tomar posse no dia 1º, mas ainda está muito longe para a gente ver aí. Eu quero monitorar terça-feira esse movimento, né? Quero monitorar esse movimento, porque até agora político nenhum resolveu ir, né? Porque se vai, comenta na rede social, Alexandre de Moraes manda cancelar a rede social, né? Aquele Nicolas aí de Minas Gerais. Quem é de Minas Gerais? O Nicolas aí que foi o deputado mais votado do país. Ele é vereador aí, né? Ele é vereador em BH, se não me engano. Só me engano aí. Se estiver errado, me perdoa. Ó, ele já foi cancelado o Twitter dele, o Instagram e agora ontem, ou antes de ontem, o Facebook. Deixou ele sem rede social. Então o cara vai lá e comenta, fica sem rede social. Muitas vezes eu quero falar aqui muito mais do que eu posso. Mas eu não posso falar, né, pessoal? Que se eu falar aquilo que tá aqui no meu coração, eu fico sem minha rede social e sem poder te ajudar. Então, é muito difícil também para mim. Eu tenho que moderar as minhas palavras. Muitas vezes você entende de maneira diferente da maneira que eu falo. Que você acha que eu estou puxando para um lado, eu não estou puxando para lado nenhum. Muitas vezes eu não posso falar, peço até desculpas, aquilo que eu quero falar. Porque eles estão de olho, pessoal. Estão de olho. Você anoitece com a rede social e amanhece sem ela, porque, ó, para eles é muito simples cancelar na hora todas as redes sociais, tá bom? Fica com Deus aí, excelente domingo. Obrigado.